Bom, gente, acho até que já me apresentaram, mas nesse rolo todo de entra e sai, eu vou me apresentar um pouquinho de novo, né? Eu já sou parceira de vocês há algum tempo, eu avalio, né, alguns dos projetos de vocês e todo semestre aí eu trago esse curso essa oficina, né, de empatia. A minha formação é em psicologia, eu tenho especialização, mestrado, doutorado na área, na psicologia pela Universidade Federal, né? Já dou aula há 14 anos na graduação e na pós-graduação. Tenho uma empresa de capacitação e de treinamento em comportamento humano no trabalho. E também sou diretora técnica de uma organização não governamental, porque eu não faço nada, né? E quando a gente não faz nada, a gente inventa mais coisa para fazer. Então, eu assumi um cargo voluntário numa ONG de diretoria técnica, onde eu gerencio todas as equipes de trabalho. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a empatia e a importância dessa competência, né? Agora, nessa época toda aí de pandemia, tem se falado tanto, né? A importância da empatia, a empatia, esse olhar para o outro. Será que com a pandemia a gente, de fato, começou a olhar, a sentir mais o outro? Então, o que é empatia? Como é que eu posso sentir? E de que forma isso pode ajudar vocês no desenvolvimento dos projetos, na interação que vocês têm com as equipes de trabalho, em todas as outras interações aí que a gente tem na nossa vida. O que eu posso dizer que a empatia é digamos, é uma competência que a gente tá em falta, né? Precisamos cada vez mais de pessoas que consigam ter esse olhar além aí, esse olhar para o outro. Então, eu vou compartilhar aqui um material com vocês e a gente vai conversando sobre isso. Teve um Fórum Econômico Mundial há algum tempo e eles traçaram algumas das competências para o futuro, né? Quais seriam as competências desse profissional do futuro? E aí, nesse Fórum Econômico Mundial, né, foram definidas as principais competências do profissional do futuro. E dentre essas competências, né, na top número 3, está lá a empatia, a inteligência emocional. Então, a empatia ela entra dentro dos campos da inteligência emocional. Eu sei, mas ela não estava aberta, não. Que ele falou ali do Google Meet, né? Então, gente, assim, o que significa... Primeiro, eu queria ouvir até um pouquinho de vocês, porque a gente tem, às vezes, uma visão equivocada do que é a empatia, né? A gente acha que ela é uma coisa, mas talvez ela não seja exatamente aquilo que a gente pensava. Então, eu tenho duas perguntas até para vocês. A primeira, o que é empatia? E a segunda, se eu não passei por uma mesma situação que o outro já passou, eu consigo ter empatia? Como que eu vou ter empatia? Sei lá, alguma pessoa tá muito triste porque ela perdeu o seu emprego. Eu consigo ter empatia com ela, sendo que eu nunca perdi um emprego meu, eu nunca fui demitida? Como é que eu consigo ter essa empatia se eu não passei pela mesma situação? Como é que eu me coloco, né? Que vocês estão trazendo aqui, né? Que a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas como que eu me coloco no lugar do outro se muitas vezes a minha vivência, a minha situação, ela é bem diferente da do outro? Como que é possível a gente fazer esse exercício? Vocês têm alguma ideia? Deixa eu ver aqui. Se aproximando da experiência, da realidade do outro. Uhum. Somos todos seres humanos. Acho que aí está o primeiro ponto, né, Júlia? Quando a gente começa a pensar, né, que eu sou igual ao outro, né? Somos todos seres humanos, independente de onde estamos, de onde viemos, fica bem mais fácil, né? Tentar entender como ele está se sentindo, como fosse comigo, perguntar honestamente como a pessoa se sente, entender o outro através da sua perspectiva. Estou vendo aqui as respostas de vocês. Então, primeiro, né, empatia não é tratar o outro ou enxergar essa realidade do outro como eu gostaria que enxergassem a minha,
como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que as coisas fossem comigo. Porque muitas vezes a forma como eu acredito, ou que eu gostaria que as coisas fossem comigo, não é o que o outro gostaria que fosse com ele. Então, assim, digamos, eu, Débora, eu que dou oficina para líderes e equipes de trabalho, eu acho que diariamente eu fico resolvendo problemas voltados à falta da empatia dentro dos vários contextos e do trabalho. Mas é que eu sou objetiva, então eu acho que é bom ser objetivo com o outro. Eu não vou ficar floreando, mas o outro gosta que você bote flores antes de falar e que não vá direto ao assunto. Né? Eu também forneço vários treinamentos de negociação ou de técnicas de vendas, relacionamento com o cliente. Porque o cliente ele enrola muito e eu já sou mais objetivo. Mas ele gosta, naquele momento, ele quer que você seja mais detalhista. Estou até vendo aqui, né? Fazer o que você não fizesse comigo. É isso aí, né? Cada um tem, né, Júlia, as nossas referências, os nossos valores. Então, quando a gente começa a tentar entender como o outro está se sentindo a partir da perspectiva dele, a gente começa a desenvolver a empatia. Só que a empatia, ela faz parte de algo muito maior, que é o que a gente chama de inteligência emocional. Então, a nossa inteligência emocional, ela é composta por 4 campos, né? Por 4 conceitos, digamos assim, né? Que é o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, que é o terceiro campo, e o quarto deles é o relacionamento interpessoal. Então, assim, os 2 primeiros é o autoconhecimento e o autogerenciamento, a gestão das nossas emoções. Esses são os 2 primeiros pontos. Se esses meus 2 primeiros campos da inteligência emocional eles não estão bem desenvolvidos, fica muito difícil eu conseguir chegar nos 2 últimos. Por quê? Porque os 2 primeiros campos são internos, são meus, né? São intrapessoais que a gente fala. E os 2 últimos campos são o outro, né? A vivência, a referência, a história, o mundo do outro. E esse olhar do outro, ele começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, né? Esses dias até eu estava participando de um curso da HSM, eles estavam fazendo algumas reflexões também sobre isso, e eu fiquei pensando sobre várias coisas, e um dos pontos que a gente discutiu bastante no curso foi o seguinte, né? Os nossos diálogos externos, eles são influenciados e impactados pelos nossos diálogos internos. A forma como eu vejo o outro, como eu me comunico com o outro, como eu me relaciono com o outro, é impactado primeiro pela forma como eu estou me relacionando comigo mesmo. Então, um dos exercícios que a gente pode fazer para desenvolver a empatia é todos os dias, ao acordar de manhã cedinho, a gente se olhar no espelho e fazer um check-in emocional. Como é que eu estou hoje? Né? Quantas vezes a gente para pensar como é que a gente está hoje? A gente sai julgando, emitindo opiniões, conceitos, tentando entender o que o outro pensou ou sentiu, ou deixou de pensar, ou deixou de sentir, mas a gente não para muitas vezes para fazer esse exercício interno de se conectar com a gente. Então, poxa, hoje eu acordei e eu estou muito agitada. Ou hoje eu acordei e eu estou me sentindo muito angustiada. Ou eu estou nervosa, ou eu não dormi direito, estou com dor de cabeça. Com certeza, a sua capacidade empática ela vai ficar reduzida nesse dia, porque você vai olhar o outro com mais ansiedade. Você vai olhar o outro com mais agitação, ou irritação, ou melancolia. E aí está a grande diferença das nossas emoções para os nossos sentimentos. Né? A gente tem 2 tipos de emoções, as primárias e as secundárias. As emoções primárias é aquilo que todo mundo já nasce com, é inato, né? Quando a gente vê um bebezinho dar um sorriso, ou fazer uma cara de medo ou de horror, ele já aprende isso, ele já nasceu assim, né? Um bebê ele já dá um sorrisinho assim que já está lá na maternidade, para quem teve sobrinhos, primos, filhos, percebe que é assim que funciona, né, com eles. Isso são as emoções básicas. Depois, outras emoções a gente vai aprendendo ao longo da vida,
conforme o contexto, as situações familiares e a cultura também que a gente está inserido, né? As nossas emoções, elas também variam conforme a cultura, né? Se eu estou no Japão, numa cultura ocidental, oriental, também a gente aprende outros tipos, outras formas de emoção. Então, isso são as nossas emoções. E os nossos sentimentos, o que eles são? Os nossos sentimentos são as interpretações que eu dou, que eu confiro para as minhas emoções. Né? Então, assim, eu estou com medo. De repente, um medo para mim e um medo para a Júlia geram sentimentos diferentes. A emoção é a mesma. Estamos com medo. Agora, de repente, esse medo em mim, o meu sentimento é sou incapaz, não tenho condições de... De repente, na Júlia, o sentimento que ela tem é preciso ser melhor, preciso me superar, como algo que venha como um desafio para a vida dela pessoal, profissional. Então, cada um vai ter uma interpretação, digamos assim, né? Os sentimentos, essa interpretação interna. Então, por isso que eu digo que esses campos, né, da inteligência emocional, do autoconhecimento e da gestão das nossas emoções, ele é o pré-requisito para a empatia. Primeiro, eu preciso entender como eu estou me sentindo. Né? O que está acontecendo na minha vida? Como é que está o meu estado emocional? Para eu conseguir aí, de fato, olhar genuinamente, de uma forma verdadeira, transparente, honesta, para o outro. Né? Então, isso é um exercício primeiro aí que a gente tem que aprender a fazer. Então, dentro desses campos da inteligência emocional, onde os primeiros, né, a gente tem lá o autoconceito e o autogerenciamento. Ai, gente, acho que eu consegui arrumar o meu computador. Ou não? Vamos ver. Bom, vamos ver aqui o que vai dar. Primeiro, dentro do autoconhecimento, é a gente parar para pensar um pouquinho de onde eu vim, o que eu quero, o que eu gosto, o que me deixa triste, que tipo de pessoa me deixa irritada, que tipo de situação, para mim, é difícil suportar, aturar. Então, essa paradinha diária que a gente tem que fazer para se conhecer um pouco melhor é o que vai nos ajudar nessa nossa capacidade de empatia. Assim, eu trabalho bastante com isso nas empresas, eu percebo em algumas pessoas uma dificuldade grande disso, sabe? De fazer esse autoconhecimento. E aí, quando a gente para, tá, mas como é que tu está se sentindo? Mas o que está acontecendo? Ah, não, é que eu não gosto desse tipo de gente, esse tipo de cliente me irrita, eu acho que tem gente que só complica tudo e não ajuda nada, Débora. E aí são essas pessoas que começam a ter muitos atritos com as suas equipes de trabalho, porque elas não param para fazer esse exercício, essa reflexão interna, né? Que é o início de tudo para elas conseguirem desenvolver a empatia. Né? Ai, Débora, eu venho de uma história muito triste, a minha vida sempre foi sofrida, sempre foi dura, sempre foi complicada, e agora eu vejo outro ali, qualquer coisa ele faz drama, ele reclama, eu não tenho paciência para isso. Tá, mas não é porque a sua vida foi assim que a do outro vai ser da mesma forma, ou que a dor do outro é menor, ou é maior, ou é diferente da sua. Então, é isso que eu acho que falta um pouco a gente fazer esse exercício de autoconhecimento mesmo, da gente parar e pensar um pouquinho na nossa história, nas nossas defesas, em como a gente foi criado, como que a gente aprendeu a ser eu. Isso nos ajuda bastante nesse exercício. E aí, o outro ponto que também acaba afetando a nossa empatia é a gestão das nossas emoções, né? É o gerenciamento das nossas emoções. E aí a gente tem dois cérebros, né? Que a gente chama, né? Eu não sei se alguém já leu até aquele livro do Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman. Ele ganhou até um Nobel de Economia, mas é um psicólogo. E o Daniel Kahneman, ele fala que a gente tem um cérebro que ele é mais rápido e a gente tem um cérebro que ele é mais lento, né? Ele traz esses nossos dois esquemas aí.
O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele já traz isso de uma forma um pouco diferente, né? Ele já traz como o sistema da amígdala e o sistema do nosso cérebro mais racional. Bom, o que isso significa aí dentro desses nossos cérebros, né? Deixa eu só ver aqui o comentário. Ah, tá. Já leu o livro? Que legal. Bom, o que isso significa dentro do nosso cérebro? A gente tem um cérebro que ele é mais racional, que é o nosso córtex pré-frontal, né? Esse nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas decisões mais racionais. E eu quero pedir um exercício para vocês. A espiritualidade age sobre empatia? Já respondo até a tua pergunta, porque eu já vou falar do outro cérebro, e daí eu creio que essa tua pergunta ela entra bem no segundo cérebro, digamos assim. Queria fazer uma pergunta para vocês. Uma decisão que vocês já tomaram usando o cérebro racional. Teve alguma decisão? Óbvio que as emoções elas estão sempre junto da gente, né? Não separa em caixinhas, né? Não, agora eu vou usar o meu cérebro de emoção. Não, a gente é emoção, né? Somos um ser humano. Mas já teve alguma decisão que vocês tiveram que deixar aquelas emoções de vocês um pouquinho de lado para tomar uma decisão baseada no cérebro racional? Como é que foi? Deu certo? Não deu? Como é que vocês se sentiram? Queria que vocês pensassem um pouquinho, se alguém puder relatar alguma situação que passou, alguma situação que teve que botar o pé no chão para agir e qual foi o resultado dessa ação? O Cláudio até colocou, né? Sempre tem uma influência, claro, sempre tem uma influência do nosso emocional. Mas, digamos assim, né? Nessa época de pandemia, até vou dar um exemplo, né? Que várias empresas elas tiveram que fazer o desligamento de algumas pessoas da sua equipe de trabalho. E aí alguns gestores diziam assim, ai, Débora, que decisão difícil, porque de um lado, às vezes eu tenho um colaborador que ele precisa mais do emprego, mas não é o que tem o melhor desempenho, mas eu sei que aquele emprego vai fazer muita diferença na vida dele, mas ele não está com desempenho para agregar para a organização naquele momento. Do outro lado, eu tenho alguém que eu sei que se vira, se perder o emprego, mas é altamente importante para a organização, para os resultados e para a equipe. E foi um momento que eu tive que ter uma decisão pé no chão e ficar com as pessoas que agregavam para a organização e para a equipe, porque se eu fosse agir pela pena, eu não teria tido os resultados que eu desejava. Né? Então, nesses momentos que a gente tem que usar a nossa mente mais racional, isso nos ajuda no exercício da empatia. Isso, e aí o Ian Pidrones aqui falou, como piloto, muitas vezes tive que tomar decisões racionais frente a situações de emoção forte. É isso mesmo? Porque imagina, se tu se deixa levar pela emoção, e aí a gente... Isso, Volney, né? Uma organização não é uma instituição de caridade, né? E quem trabalha com orçamento, né? Cobrar por um projeto envolve ser racional. Pois, orçaram isso. Acho que isso é um fato, Anderson. Isso eu tenho um problema de cobrar. Eu sou muito, até pela minha profissão psicóloga, eu sou bem conectada emocionalmente com algumas questões. E é algo que eu tenho que me policiar, porque às vezes eu pago para trabalhar, porque, exato, se a gente não for olhar racionalmente de qual é o valor, né? Qual é o orçamento, o que é que se envolve, do que ficar, não, com pena, talvez a pessoa, será que vai ficar ruim para ela e eu não pensar em mim, exato, né? Acaba dificultando a nossa profissão. Medo de ter que demitir todos, é isso aí, né? Então, são esses dilemas que a gente passa. E por que o cérebro, por que ele faz isso com a gente? E por que falar dessas decisões racionais, nesse olhar até com o outro, com empatia, ele não é tão simples assim, né? Não é uma teoria tão bonitinha assim. Dentro do nosso cérebro, como eu falei para vocês, a gente tem a parte superior, que a gente chama de córtex pré-frontal. Ele é o responsável por essas decisões ali, como ele, né? Na condição de piloto, que teve que botar o pé no chão e dizer, peraí, vou ter que tomar uma
uma decisão agora, não vou ficar, não posso me desesperar, chorar, berrar, ou, né? Eu tenho que pensar racionalmente o que eu vou fazer. E eu tive até uma situação bem parecida, não pilotando aviões, né? Mas eu viajava muito antes da pandemia, eu pegava muita estrada, porque eu dou consultoria para todo o nosso estado. E era todo dia, vai e vem, volta e vai, né? E quem está sempre na estrada está sujeito a se acidentar. E o meu carro, ele estava com problema, deu uma falha mecânica, tipo do Ayrton Senna, todo mundo disse que foi o acidente do Ayrton Senna, foi, né? Soltou o volante do meu carro. E eu estava quase chegando em Joinville e eu senti que o carro, ele começou a deslizar e foi para um lado e para o outro, eu digo, eu vou morrer, porque tinha um barranco assim do lado. E foi a hora que eu botei o meu sistema pré-frontal para pensar, eu falei, peraí, o que eu vou fazer? Se eu for para um lado, eu vou cair do barranco. Se eu frear, não adianta, o carro está com falha mecânica. Se eu for para o outro, eu vou bater ali naquele guarda-reio e o carro vai amassar todo. Eu vou puxar o freio de mão e eu vou capotar. Então, foi uma decisão bem racional o meu capotamento do carro e saí sem nenhum arranhão, nenhum. Saí normal, o carro destruiu todo, deu perda total e eu saí lá e ainda trabalhei naquela noite, deu tudo certo. Né? Então, são essas decisões que a gente tem que estar preparada, né? Mas por que não é tão simples, né? A gente tem uma outra parte do nosso cérebro, que é essa parte mais inferior, ela fica tipo atrás da nossa orelha, digamos assim, que se chama sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pela gestão de todas as nossas emoções. A nossa vida emocional acontece ali dentro do sistema límbico. Dentro do sistema límbico, a gente tem duas estruturas que se chamam amígdala. Não é a amígdala da garganta, gente. Não se preocupem, quer dizer, ela incomoda, eu sei, mas não é essa. É uma amígdala dentro do cérebro. Mais especificamente, a amígdala do lado direito, ela é responsável por essas nossas reações emocionais. Isso aí, Cláudia, né? Controle do rapto da amígdala pelo hipotálamo, perfeito. Então, assim, a amígdala, todo mundo diz que é o cérebro reptiliano, ela é uma das estruturas mais antigas do cérebro humano. Ela servia para situações de luta e de fuga, de ameaça, né? Eu não podia olhar um predador e ficar lá olhando, raciocinando, usando o meu cérebro pré-frontal. Né? O ser humano ele era puro instinto para a sobrevivência. Ao longo dos anos, essa amígdala ela não diminuiu, ela não retraiu, pelo contrário, os estudos mais recentes eles já têm mostrado um aumento da atividade da nossa amígdala. Por quê? Aumento de demandas de papéis tecnológicas, globalização, desenvolvimento do nosso sistema cognitivo, das exigências do mundo. Isso tudo tem deixado a nossa amígdala mais disparada, que é o que a gente chama, que o Cláudio até mencionou ali, o rapto da amígdala, a gente chama de sequestro emocional. Né? E é por isso que, às vezes, algo que o outro me diz ou faz, né? A nossa amígdala hoje ela já tem um nível de requinte tão grande que ela não serve mais só para luta e fuga de situações ameaçadoras como os predadores que a gente tinha, ou um acidente de carro, ou um sequestro, né? um assalto, né? Algo que vai colocar em risco a minha vida. Hoje, ela está tão refinada que N situações podem gerar o disparo dessa amígdala. Por exemplo, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fez alguns estudos em que ele estudou os principais motivos de disparo da amígdala hoje, né, na sociedade atual. E dentre alguns dos motivos aqui que ele catalogou no livro estão sentir-se desconsiderado, ou seja, sentir que as pessoas não estão me ouvindo e não estão prestando atenção em mim, falta de respeito, né? Sentir que alguém não respeitou os meus valores, ou o meu ponto de vista, ou a minha ideia. Meta irrealista, ficar submetida a metas, a situações que são impossíveis de serem alcançadas. E falta de respeito, né? Perdão. E injustiça, né? Sentir que estou sendo tratado, né? Quem tem irmão sabe disso, né? O quanto era ruim quando o pai fazia algo para um, não fazia para o outro, o rolo que dava, né? Mas o outro pode, eu não. Mas para o outro tu deixou e para mim não. Né? Então, a injustiça em todos os contextos, né? O que um pode, o outro pode, o que o outro
faz, o outro deve fazer, isso até nos trabalhos que vocês fazem aí em conjunto com o grupo de vocês, né? Se um está produzindo mais, está entregando mais do que o outro, isso vai gerar o disparo da amígdala. Alguém vai se sentir desvalorizado nesse jogo. Ou quem está produzindo menos, porque sente que não está sendo ouvido, que as minhas ideias não estão sendo colocadas em prática, ou quem está produzindo mais, que vai se sentir injustiçado, dizer, poxa, estou levando todo mundo nas costas. E aí isso é o que gera o problema lá da empatia. Então, por isso que esses dois campos, eles são primordiais para a gente conseguir, aí sim, conversar sobre empatia. Né? Primeiro, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Quem é a Débora, né? O que me irrita, o que não me irrita, que tipo de pessoas eu tenho dificuldade ou facilidade de lidar. Isso me ajuda. Eu tenho dificuldade com gente que enrola muito. Então, quando eu estou com alguém que enrola muito, eu já sei que eu tenho essa dificuldade. Eu consigo exercer mais o que? O autocontrole. Né? Eu consigo me controlar melhor para quê? Para não interromper a pessoa, para não tratá-la com falta de respeito. Né? Eu me irrita quem não fala nada. Então, quando eu estou com alguém que não fala nada e fica quieto, de novo, eu tenho que exercer o meu autocontrole e ter a empatia de que esse é o jeito dele. Né? Ele fica quieto, ele não fala nada. Né? Ele tem a história dele, a vida dele. Cada um tem a sua individualidade. E aí isso me ajuda a me controlar mais do que ficar julgando, apontando ou dando conselhos ou querendo mudar uma situação que não está ao meu alcance. Então, isso são os dois pontos, né? E outro ponto, Daniel Goleman fez um estudo, talvez alguns de vocês conheçam esse estudo até. Ele pegou crianças e ele colocou numa sala e ele falou para as crianças assim, olha só, eu tenho um marshmallow aqui na minha mão, mas se vocês quiserem esperar uns minutinhos, vocês ganham 2. O que vocês preferem? Ganhar esse marshmallow agora ou esperam uns minutinhos e ganham 2? O que vocês fariam numa situação dessa? Quem sabe do experimento não conta, mas quem não sabe do experimento, o que vocês fariam se oferecessem uma coisa que vocês gostam bastante, um copinho de chopp, pode ser, um chocolatinho, uma bala, seja o que for. Olha, vou te dar uma, mas se você esperar, você ganha 2. Vocês esperavam ou já pegavam o primeiro para garantir? Esperava uma mentoria do Salomão? Esperava? Todo mundo esperava? Talvez alguns não vão se manifestar, mas já pensaram. O chopp não pode esquentar, né, Marcos? É isso aí. Mas também não é tanto tempo, né? Assim, para esperar. Né? Espera um pouquinho e melhor um na mão que 2 voando e voando. Quero 2, esperava. Bom, o que o Daniel Goleman ele fez, gente? Ele acompanhou essas crianças até elas crescerem, entrarem na escola, entrarem na faculdade e entrarem na vida adulta. Foi um estudo de longos anos. E o que ele descobriu? Que as crianças que esperaram, elas se tornaram adultos mais bem-sucedidos, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida acadêmica também. E aí é onde ele define a inteligência emocional como o quê? A maturidade entre o impulso e a ação. Aconteceu, vou falar. O outro fez tal coisa, vou dizer. Até eu estava falando com um outro curso que eu estava dando para TOTS esses dias, e um dos líderes contou que uma vez ele fez um projeto com o cliente, um projeto para o cliente. E aí ele percebeu, o cliente falou assim, tá legal. Mas ele sentiu que aquele legal não era legal. Não era legal, era um legal. Bom, quem é mais ansioso, né, já vai lá e diz, então tá, então fechou. Ele falou legal, né? O impulso e a ação, legal, fechou o projeto. E aí ele olhou para o cliente, e daí vem a empatia. E por isso que os campos eles vão vindo um depois do outro para a gente chegar na empatia. E ele olhou para o cliente e falou, olha, eu não estou sentindo que o seu legal é legal. Né? Se você acha que tem algo que possa ser modificado, algo não está legal, é um projeto que é para você. Né? Isso é para a sua vida, isso é para a sua empresa. E aí a pessoa falou, não, realmente tem algumas coisas que eu acho que poderia mudar. Né? E aí ele reverteu isso. Olha o que ele teve, a capacidade de empatia.
né? De esperar o segundo marshmallow, né? De adiar a recompensa, né? Isso é o inteligência emocional, adiar a recompensa, né? Então, tá legal, então tá, já resolvi. O outro disse, ok, então tá, já resolvi, tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Então, esses dois primeiros campos, eles são importantes. Aqui eu já perguntei para vocês, deixa eu pular, perguntei enquanto a gente estava sem a câmera. Né? Então, aí a importância, de novo, né, do diálogo interno para a gente chegar nesse diálogo externo. E uma das formas que pode ajudar vocês a desenvolver isso, gente, né? Como desenvolver a empatia, né? Como é que eu posso estimular ou aperfeiçoar mais, né? Digamos que eu já tenha, mas o que eu posso fazer para aperfeiçoar mais? Sair do piloto automático. Hoje a gente tem estudado muito isso na psicologia positiva, né? Então, assim, vai escovar teus dentes, escova os dentes. Escova os dentes, sente a escovinha no teu dente, sente o cheiro, sente a espuma na boca. Vai tomar banho, sente teu banho. Sente a água no teu cabelo, descer no teu corpo. Experimenta esse momento. Vai tomar um café, não emborca o café. Sente o cheiro antes, bebe devagarinho esse café, sente se ele está quente, se ele está frio, a textura da xícara. É como se o nosso cérebro, ele fosse um músculo. Ele não é, ele é um órgão, né? É isso aí, João. Queima a língua. É como se o nosso cérebro ele fosse um músculo, ou, digamos, um carro que já se acostumou todos os dias a ir pelo mesmo caminho e a encontrar as mesmas respostas para as situações. E a gente precisa treinar ele a encontrar novos caminhos, a encontrar novas respostas, a enxergar as coisas e as situações por uma outra perspectiva. Então, esses treinos que a gente pode fazer com o nosso cérebro, e um deles é sair do piloto automático, às vezes termina o dia e a gente não lembra nem se tomou café, a gente não lembra o que almoçou, o que jantou ontem à noite, onde é que deixou a chave do carro, onde é que deixou a chave da casa, onde é que eu deixei aquele papel, aquela conta que eu imprimi para pagar, onde é que eu esqueci ela. A gente vive no piloto automático. Isso é atenção plena, Vitor. Isso. Isso são as técnicas de atenção plena que a gente desenvolve com essa saída do piloto automático e com as técnicas de mindfulness, né? Que é a respiração. Né? Parar uns 10 minutinhos por dia para sentir o teu corpo por meio da respiração, né? Fazer inspirações e expirações profundas para acalmar esse meu eu interior, para eu conseguir enxergar o outro externo. E a gente está tão no piloto automático que às vezes a gente não, nesse piloto automático, ele nos dificulta a empatia, porque eu não consigo olhar o outro, né? Porque eu já não estou nem olhando o que eu estou fazendo, eu vou parar para olhar a necessidade do outro. Então, experimentem, né? O nome disso é flow, que a gente fala, é atenção plena, é vivenciar, é treinar o nosso cérebro para sair desse piloto automático. E aí, quando eu começo a treinar o meu cérebro para sair do piloto automático, eu paro com as generalizações sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as atitudes, sobre o outro, e eu começo no reconhecimento, então, das emoções dos outros e das situações que eu estou vivenciando, né? Aqui a gente tem algumas emoções básicas, né, ou primárias, né, de felicidade, de raiva, de medo, de tristeza, de desgosto, ou cara de nada, né, de paisagem, de neutro. Então, a empatia, o que ela significa? O outro não tem que me dizer o que ele está sentindo. Eu consegui olhar e entender. E olhar sem necessariamente ter palavras nessa comunicação. Mas o olhar, olhando também esse não verbal, né? Ou poucas palavras. Né? Então, assim, eu começo a aprender mais sobre o outro. Né? Quando eu começo, de fato, a ter esse olhar externo que começa aqui, né? Como está aqui nessa frase, né? Por uma transformação interna. Né? Então, eu estou aqui, né? Eu estou presente, né? Atenção plena, eu estou aqui, aí eu consigo prestar atenção. E aí, quando eu começo a prestar atenção, eu começo a me deixar vulnerável. O que significa isso? Eu começo a tirar os meus valores, os meus julgamentos, o meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu penso que seria melhor ou pior, e eu começo a me deixar despertar essa sensação de conexão
com o outro para, de fato, conseguir entender o que está acontecendo naquela determinada situação ou como eu posso ajudar. E aí o Goleman sempre diz, né? Se a gente quer prestar atenção no outro, ignore-se enquanto estiver com ele. E o ser humano, ele é um ser humano complicado, né? A gente é muito competitivo, né? Para ver como a nossa empatia ela é prejudicada em vários momentos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma situação dentro de casa. Imagina que vocês chegam em casa do trabalho e quem mora junto com vocês, né? Pode ser o parceiro, o namorado, amigo, o irmão, o vizinho, enfim. A pessoa chega para vocês e diz assim: poxa, hoje o meu dia foi muito cansativo, eu tô cansado, tô com dor de cabeça, poxa, a internet caiu, fui dar uma palestra, a internet não funcionou, depois foi a câmera que não ligou. Aí a gente fala assim, né? Hoje meu dia não foi legal. O que em geral a gente faz? A gente olha para o outro e diz: meu Deus, nem fala, eu passei o dia em reunião online e estou cansado e ainda deu um problema no meu carro. A gente não para prestar atenção no outro sem antes falar da gente. E isso mostra o quê? A nossa baixa empatia. Né? Então, se de fato a gente quer prestar atenção no outro, na hora que o outro está falando, a gente tem que ouvir, a gente tem que se ignorar. Ah, porque eu estou cansado, eu estou com sono, tá, mas agora é hora de olhar o outro. Né? Aí a importância do nosso diálogo interno. Quando isso acontece, eu sempre pergunto o que ela quer comer. O João Lucas já tem até uma resposta para esse tipo de situação. Né? Então, que o outro já não está prestando atenção em ti, isso é muito ruim. E daí, o que acontece? O disparo da amígdala. Né? O disparo da amígdala, eu me sinto irritado, ou ansioso, ou triste, ou magoada, e os sentimentos, cada um vai ter o seu. Né? Vai interpretar, vai reagir de uma forma diferente. Né? Então, a empatia é quando estiver com o outro, estar com o outro. E aí eu quero perguntar para vocês, escrevam ali no chat, o que vocês acham que ele está sentindo aqui? O que aconteceu com esse moço? A Andressa acha que está preocupado, a Luísa que recebeu alguma notícia ruim, o Luiz falou aqui uma frustração. Pensando em algo a ser resolvido, pode ser, Larissa? Refletindo sobre algo. Indecisão, né? Então, assim, né? O outro não precisa me dizer o que está acontecendo. A paçoca estava esfarelada, será, Vitor? Ou ele está com um papelzinho ali na mão? Pode ser, viu, João? Ó, eu também prestei atenção no papel. De repente, ele estava distribuindo os currículos e recebeu uma negativa que não esperava. Né? Pode ser. E essa senhora aqui? Que olhar é esse, né? Que expressão facial é essa que ela está demonstrando? Olhando, louca para contar para a vizinha? Será? Curiosidade. Tá vendo algo em algum lugar? Isso, ela está prestando atenção em algo, mas vocês acham que esse olhar é curiosidade ou aquele olhar perdido, pensando na vida que passou e não volta, desconfiada? Carinha do sino do Breaking Bad. Ah, eu não assisto Breaking Bad, mas depois eu vou ver quem é. Viu, crianças arteiras, algo que não gostou, pensando na vida. Eu também pensei nesse sentido. E por fim não, porque tem mais uma depois dessa. E ele aqui, o que ele fez? Eu acho que ele aprontou alguma? Fez alguma coisa errada, será? Ah, depois eu vou abrir, Vitor, obrigada. Não te falei, é bem isso, né? E agora? E aí? Por trás de toda mulher brava tem um homem que não sabe o que faz, será? Sarcástico, mofou com a pomba na balaia, pode ser. Ela fez alguma coisa e falou, ó, viu? Agora eu falei, e agora? E agora sim, por fim, essa situação aqui. Essa menina lá de trás que está ouvindo a fofoca, não a fofoqueira. A que está ouvindo aqui algo do ouvido aqui da boca da outra, né? Que expressão é essa que ela está apresentando na visão de vocês? Reprovação, desacreditada, mesmo, né? Tá com um olhar triste, ó.
a sobrancelha está franzida, né? A testa está franzida, os olhos estão olhando lá para baixo, né? A boca está fechada, tensa, julgamento, isso. E a dessa da frente, aqui, está isolada aqui. Empatia, pode ser. E essa da frente, essa menina que está sendo alvo aqui das duas de trás. O que estão falando de mim? Será, Vinícius? Tá neutra? Ela tá tensa, né? A boca tá assim, ó, bem fechada. Os olhos estão meio que no vazio, bem abertos, né? Ela tá com uma frieza por dentro, assim, né? Tá se segurando em relação a algo, né? Tá neutra e se segurando em relação a algo. Pode ser um que se dane, aí a gente não, né? Ou vai virar o jogo, pode ser. Olhar imagens e tentar interpretar o que as pessoas estão pensando, sentindo, que tipo de situação é essa que está acontecendo, né? Criar essas inferências e assistir um pouquinho televisão no mudo, só olhando as imagens, sem legenda, né? Senão também não adianta nada, né? Então, assistir a televisão no mudo e sem legenda, por uns minutinhos, são alguns exercícios que estimulam a área da empatia dentro do nosso cérebro. Eu tive num congresso com o Daniel Goleman, que é o pai, né, da inteligência emocional, e ele fez esses exercícios com a gente, e ele falou que são os treinamentos, né, de empatia que ele faz envolvem isso, que isso estimula essas áreas ligadas à empatia dentro do nosso cérebro, né? Então, fazer esse tipo de exercício de olhar situações, né? Viu? Ó, as manezinhas que ficavam na janelinha ali, ó, só vendo o que acontecia na rua, elas já estavam estimulando a empatia. Então, ficar olhando também a televisão no mudo, ficar olhando as pessoas passarem na rua, interpretar o que está acontecendo, isso vai ajudando a estimular essa área empática aí dentro do nosso cérebro. Só que para a gente desenvolver essa empatia, e eu quero trazer alguns pontos-chave. O primeiro, isso aqui foi uma frase do Goleman no congresso que eu fui. O cérebro social não... A série Lie to Me? Obrigada, Juliano. Vou anotar aqui. Vamos ver. Lie to Me. Já anotei aqui como dica. O cérebro social, ó, surgindo várias sugestões aí de série. Legal? Não tem feedback online. O que isso significa? As redes sociais, até os aplicativos, eles estão acabando com a nossa capacidade empática. Só ao contrário, emitir esse julgamento, porque na realidade estamos externando o nosso sentimento e não o que o outro pensa. Sim, eu digo assim, não numa situação que a gente esteja diretamente envolvido, Lili, né? Numa situação que a gente está envolvido, a gente tem que entender o que está acontecendo e não tem outra forma de eu entender senão perguntando para a pessoa. Mas para treinar essas áreas do nosso cérebro, né? E se ficar observando os outros e interpretando esses não verbais, o olhar, a boca está fechada, está aberta, está tensa, o suspiro, assistir esses filmes no mudo, isso vai, digamos, sendo um exercício lá para o nosso cérebro. É claro que a gente tem que tomar cuidado de não criar esses pré-conceitos, né? Numa situação que eu estou vivenciando, eu não vou ficar julgando, só olhando e emitindo preconceitos. Eu vou ter que entender, e não tem outra forma de entender senão perguntando para o outro, né? O que está acontecendo. E aí eu puxo um gancho até nisso que eu estou falando, de esse perguntar para o outro. A gente pergunta online hoje o que houve. Pessoas discutindo relacionamento. Semana passada eu estava atendendo um paciente que ele estava em divórcio e ele estava discutindo divórcio com a esposa no celular. Eu falei, pelo amor de Deus, marca uma conversa com ela, frente a frente. Cara a cara, vocês precisam se olhar, não existe empatia se a gente não olha. Né? Se eu não entendo o que a pessoa está dizendo. Esses dias, numa organização, eu tive que gerenciar um conflito
com a funcionária e com a líder, porque cada vez que a funcionária escrevia um textão, a líder respondia ok, e botava o dedinho, né? Até eu vi uma reportagem esses dias para não colocar aquele dedinho levantado lá de ok, que em geral a gente tem uma percepção negativa, né? Alguns estudos feitos aí mostram que a gente tem percepção negativa do dedinho. E aí a líder respondia ok com o dedinho, e aí a funcionária vem me dizer, porque ela é grossa comigo, porque eu mando lá um recado falando um monte de coisa que eu fiz, o que isso, que aquilo, ela me manda um ok. Aí eu digo, não, vamos conversar sobre isso. Lá sentei eu para conversar, líder e liderada, líder, meu Deus, eu acho tu maravilhosa. É porque eu não sou muito de digitar. Quando tu manda tudo, o meu ok significa, pô, que bom, fez, porque chega muita mensagem no meu celular, né? Não era minha intenção te agredir com um ok. Isso porque palavra ela não tem sentimento, né? Palavra ela não tem. Por isso que na comunicação a gente tem que usar bastante emoji, né? Coraçãozinho, a carinha sorrindo, tímido, os olhinhos, para pelo menos tentar expressar alguma emoção ali, dependendo do que está sendo tratado. É claro que a tecnologia é boa porque a gente agiliza um monte de coisa. Imagina a gente ligar para todo mundo toda hora para tratar N quantidade de coisas, a gente vai passar o dia no telefone. Né? Ele é rápido, só que ele não deveria ser para questões que envolvem trato humano, né? Ou um conflito, ou algo que eu preciso entender melhor com o cliente, ou alguém que reclamou de alguma coisa e eu preciso resolver. Isso é olho no olho, é cara a cara. Não deu, faz videochamada, o celular também faz videochamada. Não deu, então pelo menos ligação, voz, né? Pelo menos voz a voz em tempo real, né? Não deu, remarca e marca para o horário que dá. Porque daí a gente fica mandando aqueles textão gigantesco de 4, 5 minutos que ninguém tem paciência para ouvir. Né? E que aí tem um monte de coisa que está ali enfim, né? A palavra escrita, ela é boa para quê, né, Rafaela? Assim, ó, conforme combinamos, aqui está aquele livro que eu te falei, aqui está aquela coisa, aqui está aquele documento. Ela é boa para certificar e dizer, não, eu mandei mesmo, tá lá, né? Eu mandei, eu enviei, a gente combinou, do que ficar só no boca a boca. Mas para outras situações que envolvem esse contato direto com o outro, a gente tem que se comunicar em tempo real. E agora, em época de pandemia, usar a câmera, né? O que é esse atenção? NAI, formulário de presença. Então, a gente tem que usar a câmera. Já tem até alguns estudos mostrando, alguns estudos recentes sobre agora a época de pandemia e o uso de webcam em reuniões, em feedbacks para empatia, e não tem tido uma grande alteração, não. Não tem grandes prejuízos, né? O importante é a gente estar em tempo real, olhando para o outro, estando com o outro. Só procurem nas videochamadas, né? Fazer um jogo de olho, como o Daniel Goleman diz, eu estava lendo uma reportagem dele esses dias, de pelo menos na hora que a pessoa, na hora que tu está falando com a pessoa, tentar olhar para ela, mas também direcionar o teu olho bem para a câmera, né? Porque às vezes eu estou olhando para ela, mas eu estou olhando para ela na tela, né? Só que ela não está enxergando o meu olho direcionado para ela. Pessoal, não esqueçam de registrar a participação ali no formulário de presença. E eu quero mostrar um vídeo para vocês. Será que vai o áudio, né? Calma aí. Eu vou compartilhar de novo a tela. Agora vai o áudio. Para compartilhar o áudio junto aqui.
A gente conseguiu. Eu liguei o celular com a câmera, não sei se vai dar certo, e deixei a imagem ali, que ao menos vocês conseguem me ver um pouco. O que acontece ali naquele vídeo, né? Que daí, ao menos a minha imagem aparece, não fica tão sumida assim enquanto eu falo. O link da presença não foi? Eu tinha mandado ali no chat, não foi? Ah, tá. Eu acho que agora vai. Pronto. Acho que agora vocês vão receber, gente. Eu copiei ali o link que ela mandou. Ah, agora sim. É que só estava para os painelistas, foi enviado. Tem que botar na opção aqui os dois juntos. O que esse vídeo ali nos mostra, né? Era só um brinco, né? Mas não era só um brinco, né? Era algo que tinha um sentido, que tinha um significado para o outro. Então, quando a gente fala de empatia, a gente fala de algo que pode não ter muito valor para mim, mas que tem um valor muito significativo e grande para o outro. Calma aí, deixa eu pular agora aqui. Pronto. Então, dentro disso, uma questão forte que entra aí na empatia é a gente conseguir estabelecer relações de utilidade, onde eu consiga ser útil para o outro, né? Tendo esse olhar daquilo que é importante para o outro e entendendo qual é a dor de fato do outro. E eu queria pedir um exercício para vocês nesse momento. Relembrem aí os últimos dias de vocês, os últimos acontecimentos aí da vida de vocês. Alguém pediu ajuda para vocês recente? Um cliente, um colega, um amigo? Pediram esse tipo de ajuda? Não pediram? E como é que vocês ajudaram? Qual foi o papel de vocês nesse pedido de ajuda para alguém? Né? Como é que vocês responderam aquilo que a pessoa tinha pedido? Vocês acham que respondendo de uma forma adequada, poderiam ter ajudado de uma outra forma? E aí já estão falando que eu acho que eu nunca ajudo. Opa! Eu acho que eu nunca ajudo o suficiente. Que é um problema também. A gente já vai ver depois a tríade ali da empatia. Né? Empatia não é resolver o problema do outro, né? Mas eu me colocar ali como uma escuta para entender essa dor, né? O outro é que tem que se ajudar, não sou eu, né? O outro é que tem que se movimentar para resolver uma situação, não sou eu. O que eu vou estar fazendo ali é tentar mediar. Quando é com o cliente, ali como a Gislaine está trazendo, né? Tentei fazer o que o cliente pediu, mas não foi possível, então pedi ajuda para um grupo. Legal. Né? Então, assim, como que a gente ajuda? Pedindo ajuda também, isso é importante. Às vezes eu não vou ter condições de ajudar o outro daquele jeito que eu queria, né? Ou que eu esperava. Né? E aí também não adianta querer dar conta de tudo sozinho, daí vai dar um disparo lá da minha amígdala, eu vou vivenciar ansiedade, né? Desgaste. Né? E a questão é ter essa escuta sem filtro para eu conseguir ouvir de fato o que o outro quer. A semana passada ainda fui visitar um cliente e ela estava com problema na equipe de atendimento da empresa dela. O atendimento é a porta da frente e a dor... Primeiro ela falou assim, ela me ligou, conversou um pouquinho e falou, eu quero um treinamento de qualidade de atendimento. Eu falei, não, olha só, vamos conversar pessoalmente. Aí eu fui lá na empresa dela, porque para eu entender de fato qual é essa dor, como é que eu posso ajudar? Porque eu poderia ter ouvido aquilo, eu quero um treinamento de qualidade de atendimento. Tá, eu podia desenhar um treinamento de qualidade de atendimento e mandar, só que não era aquilo que ela precisava. Ou talvez fosse, eu não sei. Eu fui lá para conversar com ela pessoalmente e ver se era aquilo que ela precisava ou não era. E aí, quando ela ficou 1h30 falando a dor dela, e eu fiquei 1h30 calada, ouvindo. E a dor dela é que o setor de atendimento é um atendimento num hospital, as atendentes não têm empatia. O que o pessoal precisa lá é de treinamento de empatia, eles não têm, eles não olham o outro. Né? Eles já vêm com aquelas respostas padrões, em quantas vezes pode sentar ali, aqui está a tua senha. Né? E é um tratamento quase que automático e sem empatia de uma pessoa que está chegando ali.
com a sua mãe velhinha e que tem que trabalhar em seguida e que precisa de um retorno rápido porque está com o filho em aula online em casa, na casa de alguém e tem que ir rápido para lá, de alguém que está ali, vai passar por uma cirurgia e está com medo porque morre de medo de uma operação, gente que está ali e está com problema pessoal, se divorciando ou passando por N fatores que eu não sei que estão acontecendo na vida do outro, e é um tratamento que ninguém olha no olho de ninguém, né? Então é isso que ela queria, né? Que eles aprendessem a ajudar, de fato. Né? Então o verdadeiro comportamento de ajuda é quando a gente para quê? Aí tem a tríade da empatia, né? Por que o feedback? Porque a empatia ela acontece nesse processo de feedback, de comunicação com o outro, né, Rafaela? Exato, dessa escuta sem filtros. E aí a tríade da empatia é, primeiro, compreender o que o outro pensa. Isso é a primeira parte da empatia. O que o outro está pensando? Como é que eu vou saber, Débora? Pergunta, o que tu pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? A segunda pergunta que a gente tem que fazer para o outro é: o que você sente sobre isso? Né? Está acontecendo tal coisa na minha vida, ou eu quero esse projeto, eu quero desenvolver um projeto, sei lá, de design, ou de uma lancha, ou tal. O que você pensa sobre isso? O que você sente sobre isso? Que emoções estão envolvidas nisso? Isso é meu sonho de infância, eu estou angustiado, eu estou nervoso, eu estou triste, eu estou feliz. E aí vem o terceiro ponto da empatia, que é a preocupação empática. Pouca preocupação empática é ruim. Eu me torno uma pessoa fria. Muita preocupação empática é ruim. Eu me torno uma pessoa que eu levo a mala dos outros, de todo mundo, para minha casa e eu durmo junto com elas e eu não vivo. Que eu vivo sobrecarregada de problema dos outros e eu acabo me esgotando e não conseguindo leveza na vida. Na medida certa, como tudo na vida, né? Então, a preocupação empática é eu entender, então, como eu posso ser útil. Qual é a relação de ajuda que eu posso estabelecer? E aí, a Rafaela até trouxe que o sistema não contribui, né? Tem vínculos frágeis, né? Infelizmente, parece que dizem que a tecnologia veio para humanizar a assistência para a saúde. Pois é, veio para humanizar, não deveria ser, né? Deveria vir para agilizar, de fato, né? Mas não para humanizar. Quando a gente fala de inteligência artificial, de tecnologia, a tecnologia ela vai poder fazer tudo e substituir o homem em várias coisas. A tecnologia só nunca vai conseguir fazer uma coisa que só nós conseguimos fazer: a capacidade de sentir. Isso não há software que vá conseguir simular e usar a empatia e entender a vida do outro e ter essa conexão emocional e esse laço com o outro. Isso é humanamente impossível, né? É isso que vai diferenciar os profissionais do futuro, né? Os profissionais do futuro, eles vão ser profissionais que deverão ter mais desenvolvida a sua inteligência emocional, a sua capacidade de empatia. E é a empatia que ajuda a gente a construir o quê? As relações de confiança. Né? O que é uma relação de confiança? Quando o outro se coloca, seja o meu cliente, seja o meu colega, seja dentro de casa, quando o outro se coloca numa situação de vulnerabilidade em relação a mim, porque ele sabe que eu não quero sacanear ele, que eu não quero prejudicar ele, que eu não quero passar a perna nele, mas que, de fato, eu quero estabelecer uma relação genuína e verdadeira de ajuda. Então, isso é a confiança. Né? E a confiança ela é construída com isso: saber ouvir, olhar para o outro, saber escutar, saber falar só depois que o outro terminar de falar. Isso tudo envolve as relações de confiança. E aí tem a famosa Brené Brown, alguns já devem conhecer, a famosa pelos livros da coragem de ser imperfeito, da vulnerabilidade, ela fala muito disso. E tem esse vídeo aqui que ela produziu que eu acho excelente para mostrar a diferença entre quando a gente está sendo empático e quando a gente está sendo simpático, e a gente entender os limites entre um e outro e o que é a verdadeira empatia. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied
professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então tá ali, né, a diferença de empatia e de simpatia, e o maior sinal de empatia que a gente pode ter, né, não é dizer para o outro ai, mas por que tu não faz assim? Tu deveria ter feito. Ah, faz dessa forma. É muito fácil a gente falar sentado da nossa cadeira, né? O que o outro deve, ou poderia, ou deveria. Então, na verdadeira empatia, eu digo, o que eu posso fazer por você? Eu lembro uma colaboradora que ela estava com um desempenho muito ruim no trabalho, e aí a gestora dela, era um desenvolvimento que eu estava fazendo, reclamava. Ah, porque fulana não faz isso, não faz aquilo, porque eu quero demitir. Eu falei, tu já sentou para perguntar para ela o que está acontecendo? Não sentei. Eu falei, então faz assim, que era uma gestora que falava muito e ouvia pouco. Né? Como já diz o próprio Rubem Alves, né? A gente vê tanto curso de oratória, né? Ah, como falar, como se expressar. Agora, podia ter uma mesma quantidade de cursos de escutatória, né? Ele falava assim, saber ouvir, né? Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir, né? E aí eu falei para essa gestora, não fala nada, só pergunta o que é. E escuta, fica quieta até o final. E no final de tudo que ela falar, tu pergunta o que eu posso fazer por ti. É só isso que tu vai falar nesse diálogo. O que está acontecendo, porque eu estou percebendo isso, o que eu posso fazer por você. Só. E assim foi a gestora para a conversa. E aí, quando ela perguntou para a pessoa falou, meu filho está usando droga, a polícia bateu lá em casa e tal, e falou da vida inteira dela, dos problemas pessoais dela. E a gestora quieta, e no final a gestora falou assim, e o que eu posso fazer por você? E a colaboradora falou assim, ai, nada, mas só o fato de eu já poder falar isso tudo para ti, ai, como eu estou bem, como eu estou feliz, ai, que bom que tu agora já sabes, obrigada mesmo. E a partir daquele dia o desempenho começou a melhorar no trabalho. A maioria das vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas, né? Aquele cliente está lá irritado, a gente vai ser lá aquela escuta, aquele filtro, né? Se a gente começar a levar tudo para o lado pessoal, aí é o nosso autoconhecimento, que às vezes já não estou no dia bom, eu levo aquilo para o lado pessoal, mas ele também está com outro lado pessoal lá na casa dele, eu não foco no problema para ser resolvido, eu foco no pessoal. Então, um método para a gente desenvolver essa empatia, primeiro é pensar no quê, né? O que eu preciso melhor entender do meu cliente, das pessoas, para que eu preciso entender. Vocês, né, nos projetos que vocês estão desenvolvendo,
vocês vão precisar bastante disso para as validações de vocês, dessa persona, desse público-alvo, né? Para entender se aquilo que vocês estão desenvolvendo, ele vai ser útil, porque não pode ser útil para vocês, né? Uma solução boa para vocês. Tem que ser uma solução boa para o outro, né? E às vezes a gente tem que pivotar, né? Porque às vezes aquilo era bom para mim, mas de repente o outro não percebeu que aquilo era importante para ele. Então, vocês vão ter que fazer muito esse exercício de empatia nessas validações para entender bem quem é o público, né? Para quem, né? O que vocês estão construindo, para que vocês estão construindo isso, qual é o método que vocês vão ter para entender, então, o que essas pessoas gostam, o que elas fazem, o que elas sentem. E aí uma das estratégias, né, que a gente pode usar é o mapa da empatia. Né? Depois eu posso deixar esse material todo disponível para vocês. O João está pedindo para compartilhar de novo o link da presença, se puderem compartilhar ali. E depois eu compartilho esse material com vocês, e dentro do mapa da empatia entra justamente isso, né? Entender um pouquinho o que o outro pensa e sente, né? Que eu falei a diferença, né? De pensamento e sentimento, o que ele sente, né? Em relação àquela emoção específica, o que ele vê sobre esse problema, sobre esse produto, sobre essa solução, sobre essa situação, né? O que ele tem assistido, lido, onde é que ele busca essas notícias, e aí entra o que ele escuta. Né? O que ele escuta dos outros sobre isso, que isso é bom, que isso é ruim, que isso é chato, que isso é legal, o que ele fala e o que ele faz, quais são as ações dele em relação a essa dor, a esse problema, a essa necessidade dele. E a gente começa a avaliar as dores e os ganhos, né, daquilo que a gente está desenvolvendo. Isso é um mapa da empatia mais voltado ao negócio. Né? Será que é aquilo que eu quero? Será que é aquilo que eu estou oferecendo? Será que aquilo é importante para o outro? Será que aquilo é útil para o outro? Quais são os ganhos que eu vou ter em relação a isso? E para isso, quando a gente estiver junto com o nosso cliente, aí a importância de desenvolver esse rapport com ele, né? Se possível, sempre o contato visual, que eu já falei, né? Nunca conversa por WhatsApp, de texto, né? Num ambiente que ele seja acolhedor e que ele permita com que ali eu possa entender melhor a necessidade, a dor, o que o outro de fato sente sobre. Sempre passar uma posição muito positiva e autêntica nessa conversa com o outro. Tem gente que é muito negativa, né? Que só traz problemas, só traz dificuldades, mas isso não dá, mas isso vai ser difícil. Ai, mas eu tô cansada, e aí já acaba virando mais um desabafo. Eu já vi muito isso em rapport com o cliente, né? Então, sempre passar uma visão positiva, né? De que o nosso objetivo é ajudar, é trazer uma solução, é trazer algo coletivo e útil. Adequar sempre o nosso tom de voz na hora de conversar com o outro. Quem tem um tom de voz muito alto, dá uma reduzidinha, né? Até algumas técnicas da PNL, né, da programação neurolinguística, eles dizem para a gente tentar sempre imitar o tom de voz e a postura do outro. Isso ajuda a gente a criar essa empatia com o outro. Não é ficar, pelo amor de Deus, fazendo mímica lá na frente do outro, né? Mas, assim, se o outro fala mais baixo, fale mais baixo. Se o outro usa um tom de voz mais alto, fale mais alto. Se o outro está mais para frente, se inclina um pouquinho mais para frente. Outro ponto também que sugere-se, né, alguns estudos da Amy Cuddy, até que é uma neuropsicóloga, neurocientista, ela fala que quando eu estou criando esse rapport de empatia com o outro, nunca colocar as mãos embaixo da mesa, sempre as mãos em cima da mesa e movê-las lentamente. Isso mostra confiança, eu passo uma postura de confiança para o outro do que algo escondido. Nunca colocar algo na tua frente, caneta, papel, agenda, celular. Isso, metaforicamente, digamos, né? É como se eu estivesse já criando ou colocando uma barreira com o outro nessa conversa. Então, sempre corpo a corpo, frente a frente, e sempre deixar o meu corpo um pouquinho mais inclinado para frente do que eu estar lá para trás, grudada na cadeira. Então, algumas adequações para a gente criar esse rapport de empatia com a outra pessoa. E, por fim, né, o método da empatia, né, que vocês podem fazer em relação a isso, para quem vai usar isso aí, né, adiante, né, entrevistar pessoas, né, criando esse rapport, observar muito,
né? Observar nas redes sociais, stalkear mesmo, né? Observar o comportamento das pessoas, ou no contexto específico que eu estou estudando, que eu quero entender, e fazer o que as pessoas fazem. E aí eu lembrei de uma colega, né, de vocês aí, de algum tempo lá do Co-Creation, que ela estava trabalhando algo em relação à arte, e ela ia fazer um projeto, uma encenação, que envolviam mulheres que viviam na rua, né, que vieram para cá em busca de emprego e não conseguiram algum emprego, e elas estavam vivendo na rua. Era para fazer uma revista, um projeto cultural, enfim. E aí, o que ela foi fazer nesse projeto? Ela foi para a rua, ela se bagunçou toda, se vestiu como essas mulheres que estão aí na rua e, né, estão numa situação mais vulnerável. Claro que foi uma equipe dando aparato para ela, e ela ficou na rua por um tempo, percebendo como que essas mulheres de fato se sentiam. Porque uma coisa é ela entrevistar as mulheres e dizer, como é que você se sente? Como é que você se sente morando na rua? Como é que você se sente quando alguém acha que você está se prostituindo e, na verdade, não é o que você está fazendo aqui? Outra coisa foi, ela falou, foi quando eu estava na rua e eu vi os olhares, ou pessoas cuspindo quando passavam perto de mim, ou se afastando e mudando de lugar de local na calçada, porque não queriam passar por perto de mim. Aí eu consegui desenvolver, de fato, a empatia. Então, isso também é uma das formas, dependendo do que a gente está fazendo, né? Claro que eles têm um extremo, mas da gente também vivenciar para a gente conseguir trazer melhores soluções. Pessoal, quero agradecer pelo convite, quero primeiro me desculpar pelo problema com a câmera, pelo problema de ter caído, ter entrado, voltado, mas eu espero que tenha sido... Espero a empatia de vocês e espero que tenha sido útil aí algumas coisas que eu trouxe. Eu me coloco à disposição aí de vocês, se alguém quiser algum livro, alguma dica, alguma ferramenta, enfim, é só me mandar um e-mail ou manda lá um direct ou me procure em alguma rede social que com o maior prazer eu vou passar um material extra aí se vocês precisarem de algo mais detalhado sobre. E era isso. Pessoal, oi Débora, tudo bom? Oi. Oi Débora, tudo bom? Obrigado aí por ter vindo aqui com a gente. O pessoal tem alguma pergunta para Débora, né? Débora está aí, sempre simpática, sempre atendendo o pessoal aí. Empatia com ela é impossível não ter, impossível não ter. Sempre muito sorridente, linda, pronta para ajudar todo mundo aí. Certo, pessoal? Tem umas perguntas ali, Débora, se você quiser responder. Isso. Está conseguindo ver? Primeiros obrigadas, eu que agradeço. E a Camila perguntou, é uma startup de capacitação e treinamento. Como você está fazendo na pandemia? Olha, eu estou usando agora na pandemia o Google Meet, é o que eu mais tenho usado. Algumas empresas elas já têm a plataforma do Teams. Eu dou aula todas as noites pelo Teams, tá? Eu tenho sérios problemas com o Teams. O Teams, ele trava slide, ele exige uma conexão muito boa do teu computador, e aí se o teu participante não tem, ele cai direto. E o Zoom, né? Também é uma boa ferramenta. O legal do Zoom é que dá para gravar, né? E depois disponibilizar para pessoas que não puderam. O Meet também dá, mas daí na versão paga. Então, acho que o Google Meet, o Zoom é o que eu tenho usado como ferramenta. É difícil porque aquelas atividades que a gente fazia em grupo, aquelas dinâmicas, isso fica totalmente prejudicado. Então, eu tenho passado uns exercícios anteriores para eles fazerem, e aí a gente discute na hora do treinamento. Ó, o projeto iniciou a partir da empatia, que legal, Rose. Muito legal. Eu estou vendo que aqui é alguma coisa aí, IKA, mulheres. Alguns do projeto de vocês eu conheço, porque eu que avaliei, mas alguns não. Como a gente pode agregar nossa conversa de hoje com as ideias no projeto? E agora? Eu acredito que, de repente, pode chamar, Camila, é óbvio que eu não me importo, imagina, até pelo direct do Insta, enfim, a forma que vocês acharem melhor. LinkedIn, e eu também até, calma aí, eu vou deixar o meu WhatsApp ali também para vocês, se alguém quiser mandar mensagem por ali. Eu acredito que, de repente, o grupo pode se reunir, eu não sei se eu vou responder adequadamente a pergunta aqui que a Lili fez,
mas o grupo pode, de repente, se reunir, ou pegar aquele mapa da empatia e tentar colocar as ideias do projeto de vocês dentro desse mapa da empatia, né? O que que sente, o que que pensa, qual é a dor, quais são os ganhos. De repente, criar um brainstorming, né, de empatia a partir do projeto de vocês. Eu não sei se eu respondi. Mas eu acho que um brainstorming poderia ser legal. E obrigada, Patrícia, Alessandra e a todo mundo que está comentando aqui. Agora vocês estão me vendo, né? Que eu liguei o celular com a câmera, o computador com o slide, deu certo. E é isso então, professor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de... Isso, o professor Salomão, ele botou empatia, ajuda a falar com o cliente, ajuda em tudo, né? Em algumas empresas que eu tenho feito esses treinamentos de vendas, de negociação, esses dias um treinamento que eu fiz para cooperativas de crédito, a gente precisa de mais dessa empatia, porque a gente tem clientes e clientes, tem uns que são fáceis e que a gente cria já a simpatia antecipadamente, mas alguns não, eles não sabem nem a dor, eles não sabem nem o que eles querem, e a gente vai ter que ser muitas vezes aquele facilitador para eles encontrarem, né, como essa cliente que me ligou, eu quero um treinamento de qualidade, e aí quando eu fiquei lá 1h30 escutando, o que eu vi? Que na organização dela falta empatia, falta inteligência emocional, então essa empatia nos ajuda a ter esse olhar, né, menos julgador e mais próximo ali de como eu posso ser útil, né, e ajudar o outro. Então, quero agradecer, né, que eu sempre estou avaliando aí alguns trabalhos de vocês. No semestre passado, eu até mentorei um grupo da revista Gulliver, então, agradecer aí as oportunidades e estar aí junto com vocês, e estamos juntos. Obrigado, Débora. De novo, obrigado. Validação. Isso vai até o fim, né, Salomão? Obrigado aí por estar aí nessa luta com a gente aí, fazer esses meninos, esse pessoal aí a fazer a sua empresa dar certo. Eu acho que empatia é fundamental. Eu tenho que estar na minha persona, né? Tenho que entender o que o meu cliente está pensando. É isso que você passa para eles, é isso que é bem importante eles entenderem. Eu gosto de dizer que empatia não é só olhar com os olhos, né? É olhar com o coração da outra pessoa, né? Entender o que cada um está fazendo. Acho muito legal isso. Isso é fundamental para a validação dos projetos. Quero convidar a todos, foi na lista lá do TXM, foi um convite do Instituto Cicobi sobre gestão financeira. Não percam também, vai ter um webinar semana que vem sobre gestão financeira. Estão todos convidados aí, está lá na lista do TXM. Obrigado novamente, Débora. Obrigada. Até a Nay falou, professor, que o mapa da empatia está lá na plataforma. Ó. Então, aproveitem o aprendizado e vão lá preencher o mapa. Tem um exercício só para isso. E é isso que o professor Salomão trouxe, gente, isso de validar, e vocês vão ser questionados até o fim do projeto de vocês, como é que vocês têm certeza que vocês entenderam que aquela era a necessidade do cliente. Essa pergunta vai do início até o último dia. Então, aí a importância da empatia para tudo, né? Essa pergunta vai estar em todas as conversas de avaliação que vocês vão ter dos projetos, né, que vocês estão realizando. Obrigada, gente. Eu vou desligando aqui. Opa, o celular já está quase acabando a bateria e vou ver o que eu... Agora eu vou resolver a empatia aqui a falta de empatia do meu computador, que não tem câmera funcionando. Então tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí, tá bom? Tchau.